Cândido Godói, a cidade gaúcha dos irmãos gêmeos. Nesta cidade, localizada no noroeste do Rio Grande do Sul, a quantidade de gêmeos é bem maior que a média nacional. E a principal pergunta é, isso é artificial ou natural? O link da pesquisa completa vou deixar na descrição, caso você queira saber das informações técnicas de forma bem completa. Cândido Godói é um pequeno município brasileiro, localizado então no noroeste gaúcho e é conhecido como a Cidade dos Gêmeos, devido à alta taxa de nascimentos gemelares na região. Diante de um fato tão notável, muitas explicações foram sugeridas. Entre estas teorias, a que mais recebeu atenção da mídia, mesmo sem base científica, foi a de que a gemelaridade seria fruto de experimentos de um médico nazista alemão foragido após a Segunda Guerra Mundial. O atual prefeito Valdir Luiz Goldschmidt, que também é médico obstetra, não acredita nessa história, abre aspas. Comprovaram que essa relação de gemelaridade já vem muito antes da passagem deste médico. E ficou claro que é uma situação peculiar da comunidade, disse ele. A convite da própria comunidade, através de um vereador em 1994, o grupo de pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul trabalha para resolver esse mistério desde 1994, analisando diferentes fatores possivelmente relacionados, em especial suas características genéticas. E o trabalho não é pequeno não. Já são mais de 2 décadas de pesquisa com foco nas particularidades do processo de comunicação dos resultados, aspectos éticos e como os achados científicos naquela comunidade contribuem não apenas com a resolução de um mistério histórico e local, mas também com o estudo de outras questões, como a reprodução humana e as bases biológicas da gemelaridade. O que é interessante é que o nascimento dos gêmeos concentravam-se em famílias e locais específicos da cidade, especialmente em um local conhecido como Linha São Pedro. Neste local, a taxa de nascimentos gemelares era de 10%, olha só, para o período de 1990 a 1994, enquanto que a taxa brasileira para o mesmo período era estimada em 1,8%. Na década de 1990, 84 famílias viviam no local, com uma população geral de 349 indivíduos, sendo 44 gêmeos. A nível de comparação, em toda a cidade foram analisados mais de 6 mil registros de batismo entre 1927 e 2008, identificando-se 91 pares de gêmeos e um caso de trigêmeos. E as conclusões atuais, vindas da ciência, são claras, vindas pelas palavras da geneticista Úrsula Matti, formada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá no ano de 2001. Ela diz que o que se conseguiu demonstrar com o estudo da universidade, que vem lá desde 2008, é que o fenômeno ocorre muito antes da presença do médico nazista Joseph Mengele ter estado no Brasil e segue ocorrendo muito depois. O que acontece nas décadas de 1960 e 1970, quando da passagem pelo local do médico nazista, é um aumento no número total de nascimentos e, por consequência, os números absolutos de nascimentos gemelares também aumentam. A coordenadora do estudo, professora Lavínia Schuller-Facchini, diz que quando foi considerada a proporção do número de nascimentos dos gêmeos sobre o número total de nascimentos, a conclusão é que isso não se modifica desde o início do século XX, quando essa comunidade se estabeleceu. Então, eles acreditam que existe algum fator genético que ainda não pode ser demonstrado e confirmado, que facilita a gestação de gêmeos naquela cidade. E na comunidade existe historicamente um isolamento reprodutivo, ou seja, o fato de que os casamentos são realizados quase que exclusivamente entre os membros da mesma população contribui ainda mais para que um fator genético, ou este fator genético ainda desconhecido, possa aumentar ainda mais de frequência. Caso você queira ficar por dentro do que a ciência já sabe com relação aos genes que estariam tendo ligação com o nascimento de gêmeos, o link do estudo está aqui na descrição. E a comunidade local, após o estudo, está diferente, muito mais orgulhosa do título de Cidade dos Gêmeos. O pórtico de entrada da cidade anuncia a entrada na Terra dos Gêmeos. Existe também um Museu dos Gêmeos e várias placas com um símbolo com 2 faces, representando os gêmeos. A cada 2 anos realiza-se a Festa dos Gêmeos na linha São Pedro. Além disso, uma explicação local para a alta taxa gemelar surgiu: a água de uma fonte local. A nível de mundo, as taxas de nascimentos gemelares variam muito, sendo consideradas mais frequentes em populações subsaarianas,
que são ao sul do deserto Saara, né, que tem de 27 gêmeos por 1.000 nascimentos em alguns países. Também intermediário em populações norte-americanas e europeias, com 9 a 16 nascimentos por 1.000, e menos frequentes em populações asiáticas e sul-americanas, 6 a 9 por 1.000 nascimentos. No Brasil, segundo os próprios integrantes do estudo, a cada 1.000 nascimentos registrados, aproximadamente 9,4 são gemelares. Neste mesmo estudo, observamos também que existe uma tendência ascendente nas taxas de gemelaridade apenas para algumas áreas do país, principalmente naqueles lugares com alto IDH, e que é ainda mais pronunciada em algumas mulheres, né? Sobretudo aquelas de idade mais avançada. E no site da BBC eu encontrei entrevistas com moradores locais sobre o assunto. Vamos às respostas, olha só, abre aspas. Para nós era algo normal, palavras da Lúcia Gronitsky, que tem uma irmã gêmea, a Luciane. Abre aspas, tínhamos colegas da escola que também eram gêmeos, muitos coleguinhas, amiguinhos. Nós até estranhávamos quando não eram gêmeos, né? Afirma a Luciane. E o fato dos moradores estranharem mostra que isso é mesmo algo anormal por lá, né? Gostou? Esse fato seria um acaso genético ou tem algo por trás? Qual é a sua opinião sobre o assunto? Deixa aí nos comentários. Sério que você chegou até aqui no fim desse vídeo? Deve ter gostado então, né? Deixa o like, se inscreva, compartilhe com os amigos. Assim o canal cresce e pode continuar trazendo esse trabalho de informação com credibilidade sempre e ela chegar também a mais pessoas. Estamos sempre aqui pesquisando informações novas para trazer aqui no canal para você. E caso goste da nossa forma de contar sempre as notícias com credibilidade, puder e quiser contribuir financeiramente para o nosso canal, nosso Pix também está aí na tela, tem o QR Code e também a nossa chave que é o e-mail, você pode doar qualquer valor. Mande junto com os comentários do Pix a sua opinião, sugestão e eu falo de você no próximo vídeo. Quem sabe sua sugestão vira vídeo também aqui no nosso canal, né? Quer aprender a investir o seu dinheiro de verdade? Mais uma dica esperta do nosso canal para você. Eu vou deixar, tá aqui na tela, né? Vou deixar aqui no link na descrição. Clique nesse link que está em nosso site particular, leia o que está escrito lá e se você gostar do que vai ver, entre em contato conosco. Eu tenho certeza que você vai me agradecer no futuro, pois vai mudar drasticamente a sua vida financeira. É bom, né? Então, leia o que está nesse link e entre em contato conosco. Esse é o canal Viagem da Ariel. Muito obrigado por ter assistido. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Lembre-se, a informação é o que nos move. Valeu, obrigado, um grande abraço e até a próxima. Canal do YouTube Viagens de Ariel. Seja bem-vindo.